Então hoje nós fomos premiados, né, um dos melhores Instagram do Brasil no que tange hambúrguer. Nós tivemos uma pessoa que veio de São Paulo para validar isto, né, do canal Rango, que valida isto. Então até convido os nossos parceiros ouvintes, nossos amigos, e hamburgueiros, hamburgueiros com 2 S no final. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um podcast. Mais uma vez com a minha amiga Sara, compondo a nossa mesa. Sabe quem a gente vai receber hoje? Ele é advogado, especialista em advocacia do trabalho, é empreendedor, é consultor de gastronomia. Cara, o currículo dele é invejável. Seja bem-vindo, Evandro. Muito obrigado, Josimar. Muito obrigado, Sara. É muito honroso estar aqui na presença de vocês, interagindo, trocando ideias e crescendo. Eu acho até melhor você descrever um pouco mais o seu currículo, porque como ele é muito vasto, você é melhor para fazer uma síntese. Vamos lá. A gente já advoga já há quase uma década, com especialidade no direito do trabalho. E nessas brincadeiras do dia a dia no Brasil inteiro, a gente acabou também dedicando um pouquinho para gastronomia. Então também formei em gastronomia. E a gente vai fazer audiência no Brasil e conhecer as grandes casas do nosso Brasil, né? Com foco mais São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Goiânia. E a gente vem trabalhando com muito afinco na advocacia brasileira e também nessa área do empreendedorismo voltado para a gastronomia. Então, até minha mulher fala, como é que você dá conta, né? Mas nós temos que nos desdobrar, porque a missão nossa de cada dia, ela fica cada vez mais árdua, mais íngreme. E para mim muito felicitório estar fazendo as duas coisas ao mesmo tempo e podendo também fazer aquilo que a gente ama. Uma coisa paga as contas e a outra a gente faz com amor e afinco. Mas assim, o que levou você, além da atuação no direito, a ampliar o seu campo de atuação e ir para a gastronomia? Foi paixão? Gostava de cozinhar em casa? Como que começou isso? Tudo começou com o primeiro chicote do papai. Né? Eu com 13 anos, papai já falava assim, você vai amolar a faca porque eu vou fazer um peixe aqui. E o meu pai, sim, sempre teve um dom muito bom para cozinha e ele, de uma forma muito modesta, ameaçava sob o chicote de ajudá-lo na comida. E a gente vem cozinhando desde então. Então eu sempre falo assim, eu sou apaixonado pela advocacia, mas eu amo cozinhar. Então a gente sempre vai revezando uma coisa com a outra. Então nós estamos aí, eu estou com 50 anos, 37 anos cozinhando, né, e profissionalmente agora há 10 anos também. Mas primeiro você começou advogando para se sustentar, para depois ter o luxo de ir para a gastronomia. Isso, profissional, de injetar aquilo que eu recebo de honorário, de trabalho, fruto do meu trabalho, e injetar aquilo que vai empreender, gerar renda, gerar emprego, fazendo aquilo. Né? Se eu tivesse invertido o campo, começado como chefe de cozinha, eu não sei pelas virtudes que Deus nos agraciou se a gente teria tanto sucesso. Talvez você nem teria ido para o campo do direito. Né? Eu acredito que não. Porque hoje, no foco da gastronomia, o empreendedor hoje no Brasil, ele tem muitas dificuldades com mão de obra especializada, em cargos sociais, em cargos tributários. Então nós vamos debater isso mais para frente, mas assim, é muito difícil. É prazeroso? Mas é muito difícil. Então talvez se eu tivesse começado nesse segmento, talvez não tinha chegado no patamar que eu cheguei hoje na minha vida. Os últimos governos, a gente teve Michel Temer que mexeu um pouquinho, o Bolsonaro fez a sua parte, mas ainda tem muita coisa para avançar, né, Evandro? Sim. A Lei 13.467, que a gente chama de... Eu particularmente, eu chamo de reforma Temer, ela fez uma mudança severa no arcabouço trabalhista no que tange a CLT. Então, muitos, não vou falar direitos, né, mas muitos incrementos foram colocados para tirar um pouquinho do aventurismo no Poder Judiciário Trabalhista. Então, condenar também a custas. Então, assim, nós tivemos uma mudança muito radical. E também houve incremento através de decisões do Supremo, que, por um lado, por um prisma, ajuda o empreendedor. Porque eu, particularmente, já tive situações de ex-funcionários que trabalhou 2 dias e ingressaram com ação trabalhista pedindo 30 mil reais. Né? Graças a Deus não teve sucesso. Né?
Então, como eu disse, a juris é muito íngreme a vida do empreendedor no Brasil. Né? Então, na reforma trabalhista, que foi desencadeada pelo Legislativo e sancionada pelo presidente Michel Temer, nós tivemos vários avanços neste sentido. E também, nós tivemos vários avanços também legislativos no campo social, na época do Jair Messias Bolsonaro. Esse que você mencionou, traduzindo aqui para a galera de uma forma mais simples, foi que antes o funcionário ele processava e a empresa que tinha que provar que aquilo não tinha acontecido. E às vezes orientado por um advogado, colocava no processo coisas que não existiam e não tinha nenhum peso por isso. Hoje, não sei se eu estou bem atualizado, você me corrige, mas hoje se a pessoa, tive até um amigo meu que conseguiu ganhar uma causa dessa. Se eu entro, sou um funcionário, eu entro contra você na justiça com ilações e com coisas que não faz sentido e perco, amanhã eu vou pagar suas custas, a despesa que você teve. Isso mesmo. Isso foi um avanço. Foi o Temer ou foi o Bolsonaro? Michel Temer, né? Michel Temer. Esse foi um dos avanços, né, Wander? Um avanço extraordinário, porque hoje o cara pensa duas vezes, até o próprio advogado, em vou defender a Sara aqui, vou orientar. Eu não vou colocar qualquer coisa que se eu perder, eu vou ter que custear isso. Né? Essa questão do artigo 791, letra A da CLT, ela fala sobre os honorários subconvenciais. Então, o aventurismo ele diminuiu bastante. Porque da outra parte, se nós tivermos um advogado que vai atrás e cobra, e o juiz cobra, porque a penhora no X-Trabalho hoje ela é severa, ela penhora hoje até bitcoins, vocês têm uma base. Né? Sério? Sério, até bitcoins. Né? Então, o que ocorre? Além disto, por que ocorria antes da reforma trabalhista? A cidadã ingressava com ação trabalhista, o reclamado tinha sede em Mato Grosso, às vezes tinha que deslocar um preposto para vir para essa primeira audiência e o reclamante não comparecia, arquivava a ação trabalhista. Então tinha toda uma despesa para vir deslocar uma pessoa, às vezes contratar uma pessoa para ir para uma audiência e o cidadão não ia, arquivava, ele poderia pleitear novamente. Neste caso, com a reforma, que foi um avanço, no caso do não comparecimento do reclamante na audiência, vai ter que pagar custas e honorários subconvenciais. Então, houve vários avanços, mas o enfoque é nesses pontos que eu abordei com vocês. Reforma, né, tributária. A reforma tributária que está morta hoje no Congresso Nacional, através do arcabouço fiscal, eu creio, não quero ser pessimista, mas o imbróglio legislativo que nós estamos enfrentando, talvez a gente não experimente avanços nesse campo. Não entendi. E assim, o que você acha, você dentro desse meio empreendedor, o que você acha, como que vai ser daqui, por exemplo, um ano, do tipo assim, vai ser um progresso pessimista ou você acha que vai melhorar alguma coisa? Porque o que a gente vê aí é todo mundo no lado do pessimismo, né? Eu mesma eu sou empreendedora, mas para mim também não tá legal. É verdade. E aí eu imagino que pode piorar, não sei. Tanto que eu até dei uma segurada na minha loja, tô mais pé no chão. Não é só você não. Tô mais pé no chão porque eu tô com medo. Então, eu não tô acreditando muito no governo, né? Que ele pode nos beneficiar. E dentro da sua empresa, você também tá pé firme? Como é que tá, assim? O que você pensa sobre isso? O que eu vejo, o termômetro... Como é que a gente tem um termômetro que vai medir a temperatura das coisas? Você conversando com cada pessoa, você passando em frente a um bar, passando em frente a um empreendimento gastronômico, numa própria farmácia, quando eu acabei vindo para cá para o podcast, eu passei na farmácia, eu perguntei, como é que tá aí, Evandro? Tá assim. Tenho vários amigos que têm fazendas aqui em Goiás, que tem o segmento de vaca leiteira. Estão desesperados, porque o governo está importando leite de país vizinho e não está fazendo subsídios para... Então, o que a gente faz uma análise? Sempre olhando para frente com muito otimismo, mas tendo aquele pé no chão, analisando dados. Eu tenho sempre conversado com os meus fornecedores, porque para você reprecificar um produto e não afugentar o seu cliente final... Nós temos que fazer um pacto de honestidade aqui com o nosso fornecedor. Então, o que a gente vê? Um olhar muito ruim em 2024, como empreendedor.
Qual que é o desafio, Josimar e Sara, para 2024? Muita criatividade. Eu falo na minha hamburgueria, por exemplo, que é a minha menina dos olhos, né, o amor da minha vida. Eu criei um hambúrguer que chama Baratíssimo, já visando 2024. Isso, exatamente isso. Contornando eventuais circunstâncias que possam nos prejudicar. Vocês dois abordaram 2 pontos e depende muito, Sara, da sua visão holística. Os nossos maiores desenvolvimentos como humanidade foi em períodos de crise, né? Por exemplo, a Coca-Cola surgiu num período de guerra, cresceu. A internet surgiu num período de guerra. O computador surgiu num período de guerra. Sim. Então, assim, quando a gente olha para a política, é claro que toda transição de governo ela traz insegurança. Se você for pegar na história, toda transição de governo ela traz insegurança. E aí você tem que olhar o termômetro que o Evandro olhou, que é aquele termômetro prático, de perguntar e ele ir a campo. Analisar os números e identificar quais as oportunidades. Porque sempre quando tem alguém olhando muito, com um olhar muito pessimista, tem alguém com um olhar otimista, buscando uma solução. Não estou dizendo que você está olhando assim, eu estou dizendo que você tem que olhar essas duas vertentes. Porque sempre a gente vai passar por isso. Sempre vai ter um governo que vai entrar e vai ter dificuldade, ou às vezes vai ser o mandato inteiro, e ainda assim vai surgir bons negócios igual na pandemia. Na pandemia exatamente. A minha loja, ela surgiu na pandemia. Então, assim, em meio à pandemia, eu saí do meu emprego CLT e montei uma loja online, onde no primeiro mês eu vendi 10 mil reais. Sim, se aproveitou um momento que estava todo mundo chorando, você criou um negócio. Mas, exatamente, igual a pergunta mesmo foi para a questão de o que você citou aí agora, de no meio da guerra, né, você mudar a estratégia. Ele já mudou a estratégia, né, já tem um produto. Foi onde o que ele falou ali agora, que ele mudou o produto dele, né, então a gente tem que se adaptar ao meio. No meu caso, os meus calçados, eles são calçados que ele estava ingressando ali na linha de luxo. Sim. Só que, em meio a essa instabilidade, eu também estou mudando a estratégia para poder trabalhar com um produto mais em conta, onde o cliente ele tem a necessidade do momento de comprar, ao invés de ser só algo supérfluo, né? Tipo assim, um calçado custa 600, 700 reais. O meu cliente que vai comprar vai ser aquele cliente que ele não está preocupado com isso. E antes eu trabalhava dessa forma. O meu cliente que vai comprar é o cliente que compra calçado de luxo. Mas em meio a essa instabilidade, eu precisei e preciso readaptar, entendeu? E aí foi onde eu perguntei, né, qual que é o cenário, como que você se enxerga nessa situação, até mesmo pra gente aprender um pouco, né, e eu como empreendedora, me encaixar nisso daí, ter novas ideias de conquistar meu público de novo, um novo público, encaixar ali. Vamos pegar um caso prático. Há mais ou menos 2 meses, fui procurado por um amigo que queria abrir uma hamburgueria. Evandro, eu tenho um plano de negócio fabuloso. Eu até perguntei, você fez esse plano de negócio no ChatGPT? Ele falou, não, com pessoas, né, técnicas. Ele trouxe, foi lá na hamburgueria, depois falou, onde que vai ser? Eu sentei e falei assim, vamos fazer um negócio? Eu não vou aprofundar não, mas vamos fazer um negócio diferente? Em vez de você contratar 10 funcionários, contratar só 2. Eu falei, mas como que a gente vai fazer isso? Vamos ali na hamburgueria de um amigo meu. Chamou, inclusive, um abraço para ele, Javas Burger. Sanduíche maravilhoso, mas que adotou essa dica valiosa. Uma área maravilhosa, o cliente chega, vem até o balcão, pede, pega 100 e senta. Opa, já economizei 3 funcionários aqui. Estilo Burger E outra, King, né? Você tá num período de validação. É ali, porque o plano de negócio, tem gente que acha que um plano de negócio tem alguma garantia. Ele não tem. Não, nenhum. O plano de negócio é simplesmente para você saber se, olha, eu continuo ou eu rasgo esse papel. É só para isso. O restante, você vai testar e é naquele teste que você vai saber se valido ou não esse produto. Muita gente se frustra porque olha o plano de negócio, olha os números e fala assim, não, eu vou investir e vou ter resultado. E não é bem assim, na prática não é bem assim. É totalmente diferente. Quantas grandes startups foram interrompidas e olha que um plano de negócios robusto com grandes especialistas. Justamente. E simplesmente, não era falta de especialista, era falta de analisar o mercado? Não, é porque enxergaram uma coisa quando foi na prática era outra. É verdade. A gente tem grandes exemplos assim. Mas falando de negócio, falando de startup, falando de mudança, Evandro, a saga Nissan trouxe um benefício legal justamente para quem está nesse impasse, invisto ou não, está com desconto especial.
Você que busca desempenho, tecnologia incomparável, a Saga Nissan da BR-153 tem o carro perfeito para você. Nissan Kicks, você já tem uma experiência com Nissan Kicks, né? Sim, nós viajamos para Recife, lá nós locamos, pela Localiza, um Kicks preto, maravilhoso, econômico. Eu gostei muito, muito mesmo. Nós estamos até pensando em trocar o Tigo pelo Kicks, pelo consumo, pelo conforto e pelo valor. Né? Então, assim, eu tive praticamente essa experiência. Fiquei muito feliz. Então, recomendo. Legal. Tem o Kicks, recomendação do Evandro. Tem a nova Frontier, que tá muito Linda demais. bonita, linda a nova Frontier. linda mesmo, E tem o tá novo maravilhosa. Sentra, que eu gosto muito do sedã, tá um carro apaixonante. Então, se você, como o Evandro, já conhece os carros japoneses e tá na dúvida em trocar, com a experiência, com um depoimento como esse aqui, não dá para deixar para amanhã. Então, acesse o QR Code que está disponível na tela e agende um test drive com o nosso gerente de vendas, o Augusto, viu? Depois, se você quiser fazer um test drive, Eu só agendar valido. com o Augusto. Eu valido esse carro, tá? E se você busca uma comunicação melhor na sua empresa, fazer uma arte como essa aqui da canequinha, que ficou bem legal, eu achei legal essa nova arte aqui. O que você achou, Evandro? Muito bonita. Ficou bacana, né? Vou levar para minha casa. Né? Só você falar com a Emprendex. A Emprendex vai cuidar da sua comunicação visual. Acesse o QR Code que está disponível na tela e fale com a Fabiana e agende uma reunião online. Evandro, a gente entrou um pouco na seara do direito, começou no empreendedorismo, mas você que já está com uma certa experiência no empreendedorismo, eu queria que você descrevesse um pouquinho das principais características que você, que foi para a prática, que enfrentou, não parte técnica, da sua vivência. O que você acha, depois que você foi para a prática, quais são as principais características que o empreendedor precisa ter para começar? O primeiro passo para ter maior chance de êxito é conhecimento. Conhecimento. Muito arriscam a ir para o mercado sem ter conhecimento. Primeiro, autoconhecimento. Esse autoconhecimento, como é que eu sou o meu temperamento? Eu sou estressado, sou calmo, sou sanguíneo. Como é que eu sou? Sou paciente? Eu sou humano com as pessoas? Eu acho que o autoconhecimento é a primeira questão. Depois o conhecimento do seu produto, da sua marca, do seu negócio que você quer ir e apresentar para a sociedade. Eu creio também que conhecer quem que quer te devorar. Se você conhecer quem quer te devorar, você sai na frente. Então você vai conhecer o seu concorrente, os pontos fracos, os pontos fortes. Como é que você vai se sobressair tendo um produto, no seu caso, uma venda online, né? Ou uma promoção, um voucher. São situações criativas que a gente tem que modular ou remodular para a gente sempre estar na frente do concorrente, né? O empreendedor ele tem que ter um jogo de cintura muito grande, de forma vertical, de forma horizontal. Horizontal com quem também quer te tragar, que é o governo. O governo ele não te ama. Nenhum governo ama o empreendedor. Ele quer te sufocar. Ele quer que você contribua mais, cada vez mais. O Leviatã. O Leviatã tem fome e sede. É o sócio, né? Você tem que saber que quando você começa um negócio, tem que saber que você já vai ter um sócio. As regras do jogo já estão ali, né? É verdade. Exatamente. Então, assim, o Leviatã tem fome e sede insaciáveis, né? Então, você tem que ter um jogo de cintura para contornar, trabalhando dentro da legalidade, fazendo as contribuições corretas, mas às vezes é melhor você ter um quadro enxuto, ter um quadro de avulsos, de diaristas, para você tentar contornar sem ter que sacrificar o seu cliente final. Então, assim, ir para o empreendedorismo requer esses requisitos primários, né, e secundários, mas que são muito valiosos para que você tenha chance de êxito. Eu acredito também, dentro desse campo, a prevenção de tudo que pode ocorrer. Grande parte dos empreendedores no Brasil hoje, às vezes não tem um preventivo trabalhista, sanitarista, um acidente, por exemplo, que pode acontecer com um funcionário, com um cliente. No meu escritório eu estou com 12 situações jurídicas de clientes e de funcionários. Engasgaram com um pedaço de garfo. Então, assim várias... Não tem também uma prevenção jurídica, não né? Tem. Esses dias um colega meu
passou por uma experiência negativa e acabou até levando vários prejuízos porque não tinha buscado mais de 20 anos de empresa, nenhuma orientação jurídica. O primeiro funcionário que o processou, ele acabou tendo prejuízo porque não se organizou, não imaginou que aquilo poderia acontecer. E quando aconteceu, ele tinha gargalos que foram assim suficiente para outra parte chegar e tirar dele o que nem tinha condição de tirar, né? É verdade. E assim, até mesmo a questão de... como é que eu posso falar? De confiança, né? Porque assim, a gente que começa a empreender agora, a gente acredita que todo mundo é confiável. Eu tenho uma situação da loja que eu tinha. Confiei numa pessoa que estava lá, então eu fui deixando um pouco o jurídico de lado e fui confiando. No final, a pessoa simplesmente veio, né? Eu fui amiga, vamos dizer assim, ajudei, mas não da forma correta dentro da lei. E isso acabou me prejudicando, porque eu não soube separar o profissional do emocional, então isso traz um pouco de... Deixou um pouco da razão de lado. Né? Exatamente, deixou a razão de lado, foi pro emocional. Então, é o que você falou também, né? É muito autoconhecimento, de você saber que você tem que ser profissional e conhecer os seus pontos fortes, falar não e o sim. É verdade. Além do você falou do primeiro ponto, do autoconhecimento, eu acredito que você teve um outro ponto que foi se preparar antes para começar o seu negócio. Justamente. Né? Você foi para gastronomia, pesquisou, eu queria que você abordasse um pouco disso aí, porque a maioria dos empreendedores imagina o seguinte: eu estou vendo o Evandro, teve sucesso, ele decide empreender pelo seu sucesso, ele vê o seu carro, né, que está lá na porta. O que mais acontece, né? Ele vê a sua loja e fala, nossa, esse cara está ganhando dinheiro demais, vê você viajando, mas ele não para observar sucesso, né? e fazer o que você fez. Ver quem são os concorrentes, quem vai consumir meu produto, como que eu vou ter um produto de qualidade, né? E eu queria que você abordasse um pouco isso, porque eu não tenho dúvida que você fez isso, porque a primeira vez que eu fui na hamburgueria dele, eu até confessei a ele aqui antes, no nosso bate-papo, ele tinha duas coisas que me chamou a atenção: qualidade e padronização, que é muito difícil encontrar isso no empreendedor quando está começando, né? Mas precisa desses dois pontos: autoconhecimento, que quando você tem autoconhecimento, você sabe das suas fraquezas e dos seus potenciais. Você não chega como um super-herói. Nossa, eu vou montar esse negócio aqui, vou faturar e vou ficar rico. Mas o jogo não é simples assim. É verdade. Sob o conhecimento do seu produto ou do seu serviço, é exigido algumas questões. A primeira questão é você realmente enfiar a cabeça e os pés no conhecimento do seu produto. Não basta apenas você no concorrente. Você tem que estudar, graduar, preferência de graduar, um curso técnico. Nós temos hoje o Sebrae, às vezes as pessoas não sabem disso. Sebrae é gratuitos, assim. Então, por exemplo, lá tem vários cursos, segurança, RH, administração de empresas, curso de 20 horas. Então, o que acontece? No Brasil, Josimar e Sara, hoje, infelizmente, 92% das empresas quebram no primeiro ano. Falham no primeiro. Por quê? Falta de conhecimento. Amadorismo, né? Verdade. Então tudo isso, esse amadorismo que nós temos que combater. Nós temos cases de sucesso e cases também que não deram certo. Então estudar também por que não deu certo. Vamos estudar também só porque não deu certo? Não vamos avaliar só o Evandro, né? Os meninos do Flamboyant. Então assim, vamos avaliar o que não deu certo. Por que não deu certo? Ah, não, porque eu contratei parente. Ah, é porque eu não tinha capital suficiente para fazer o investimento. Ah, é porque eu plantei o meu negócio, tinha 3 dinossauros gigantes que me comeram. Ah, é porque realmente eu não fiz Então, assim, vamos estudar. É uma proposta que eu faço para quem nos ouve hoje aqui nesse maravilhoso podcast. Vamos fazer um estudo de casos que não deram certo no Brasil, dentro daquele meu segmento, para que eu extraia dali lições e eu não os repita. E é algo importante, né, que eu acho que deveria ensinar isso nas escolas, a empreender. Porque, por exemplo, no meu caso também, eu fui de cara. Quando eu comecei a empreender,
eu investi primeiro na importação. Eu não tinha conhecimento da importação. Então, eu perdi mercadoria, valores altíssimos, ficou preso na Receita Federal por falta de conhecimento, porque eu não sabia importar. Então, assim, como na escola não ensina, você que quer empreender, você tem que ir de cara, você tem que ir. E algo que você falou que eu achei interessante, que não tem uma escola pra gente, né? A gente tem que... O autoconhecimento, vem do autoconhecimento também. O primeiro passo é este. O autoconhecimento, eu acho que ele é muito porque quando importante. você tem isso, você vai observar as lacunas do nosso modelo educacional. Eu concordo com você que a gente poderia reformular, poderia trabalhar mais finanças, poderia preparar o jovem para empreender e não só para trabalhar para alguém, porque ensinar ele. O ensino fundamental ele te prepara para trabalhar para alguém, ele não te prepara para fazer algo diferente nos países de primeiro mundo. Não, então tinha que ter essa opção para você estudar e se formar ou você ser empreendedor, porque a pessoa escolhe, né? E aí eu acho que a chance de dar errado seria bem menor, porque a pessoa já vai lá e já tem pelo menos uma listinha ali do que ela tem que seguir para fazer dar certo ou não. Como no meu caso eu não sabia, eu perdi muito dinheiro. É verdade. Muito dinheiro. Mas você gastou quanto tempo, Evandro, pesquisando antes de colocar o seu projeto em prática? Eu citei agora mesmo que a gente tem que analisar os casos que não deram certo para a gente avançar e não cometer novamente. Eu estou nesse segmento computando, nós temos aí praticamente quase 7 anos, né? Foram os primeiros 5 anos, eu poderia dividi-los em 3 partes. O primeiro aí, 1 ano e meio, 2 anos, foi maravilhoso, espetacular. E aí eu cometi alguns erros, que é pegar a autoridade de governo que eu tinha e atribuir a pessoas que não tinham a qualificação e a competência, porque eu estava num período assim, de muitas audiências fora do estado de Goiás, e eu deixei, submeti ou outorguei a uma pessoa, 2, que não estava preparada não estavam preparadas, não fizeram curso de gastronomia, segurança alimentar, finanças, administração. E os últimos 2 anos aí, desses 6, 7, foi um desastre. Foi um desastre. Aí depois troquei para uma pessoa pior ainda. Foi quando que eu falei, olha, período pandêmico vai ser a hora de eu me capacitar. Então comecei a visitar, estudar casos de sucesso, casos de insucesso, in loco, ligando, pedindo para o pessoal, como é que você faz esse molho, como é que você faz esse pão, com a humildade. E nesse segmento o pessoal é muito ordeiro, são irmãos de verdade. Ali eu falei assim, não, eu também, agora vai ser um pulo do gato. Vou pegar o meu capital e vou sair deste ponto e vou comprar um ponto e vou fazer a melhor do estado de Goiás. Então ali foi investido 1 ano de construção e depois mais 6 meses de maquiagem. Você chegou num ponto interessante, só para fazer um adendo, claro. Você continua. No total foram quantos anos, Evandro? Pode pôr 8 anos, 8 mais ou anos. menos. O problema do empreendedor, Sara, é que ele tem a inocência, e às vezes até entendo, porque no Brasil, como você não tem incentivos e não tem políticas de investimento que pode facilitar, você não tem laboratórios para isso, você tem o Sebrae, mas não é culpa dele, ele faz o que pode, o que dá, que a verba é enxuta. Sim. Então, o empreendedor ele empreende por necessidade, que não deveria ser. Às vezes a pessoa começa um plano de negócio, o caso do Evandro tinha um certo conforto porque ele já tinha a profissão consolidada, mas você não representa a maioria não é assim. Não. O cara começa um negócio, você vê, ele mesmo com capital para investir, ele cometeu erros e precisou fazer novos reinvestimentos e ainda está fazendo. Isso. Se ele colocar na ponta do lápis, for calcular o ROI, o retorno do investimento, versus os upgrades que ele fez, ele ainda não colocou dinheiro no bolso. Não. E a maioria entra com a intenção de ganhar dinheiro no primeiro ano, no segundo ano, e isso não acontece. Não. E esse é um dos principais motivos, entre vários outros que você já elencou muito bem aqui, que é empreender porque eu preciso. O universo, o mercado, ele não responde à sua necessidade. É um jogo como se diz numa linguagem simples, é um jogo de cachorro grande, é briga de cachorro grande, porque é simples de entender. Eu sou acostumado a ir na hamburgueria do Fábio. A gente adora conforto, porque a gente não tem tempo. Estou acostumado na hamburgueria do Fábio. Lá é legal, já gosto da galera, estou acostumado, já sei que é lá, já sei fazer o pedido.
Por que eu vou deixar de ir lá para ir na hamburgueria do Evandro? E muita gente, quando vai montar o seu plano de negócio, ele não consegue fazer essa pergunta e responder simplesmente isso. Uhum. Por que o Josimar vai deixar de ir na hamburgueria do Fábio para ir na minha? Isso a gente chama no marketing de identificar qual é a dor do mercado. O que as pessoas estão reclamando ou soluções que elas nem imaginam que eram possíveis que eu possa trazer. É verdade. Aí, a partir daí, aí tem todo um estudo que você fez. Vou fazer um curso de gastronomia, vou procurar o melhor hambúrguer. E nem isso, só isso foi suficiente. É verdade. Você ainda pecou em relação à contratação, liderança. Justamente. E depois você veio, se qualificou e agora você fez um novo upgrade. Então, para quem está nos assistindo, tem muita gente, quando você fala de consultoria, buscar uma consultoria, ou buscar um curso, ou buscar o próprio Sebrae, como você citou, as pessoas acham que é perca de tempo. Eu quero empreender, vai na fantasia da internet, que empreender é a moda do momento. Justamente. Não, você tem que empreender. Pessoa foda tem que empreender. Não. Volto lá ao ponto que você citou. Se eu não me conheço, não é todo mundo que tem perfil para empreender. É verdade. Será que você está preparado para chegar no final do mês e não ter dinheiro para pagar o seu funcionário? Não, é verdade. Você está preparado para fazer igual o Evandro fez, fazer tudo bonitinho, investir e ter que reformular tudo, ter que ter a humildade de ir lá sentar com os colegas, a resiliência com o de falar, molho. não vou desistir, porque é só uma fase. Muitos, viu, Sarinha e Josimar? Muitos. Até os de dentro de casa. Muita Terrível. gente já chegou em você. Por que- Larga isso, por né, Evandro? que Você não que- precisa. Por que você vai abrir uma hamburgueria lá? E por que você não abre aqui no setor marista? Você tem um escritório aqui no setor sul. Por que você não abre lá? Outro, por exemplo, já deu prejuízo. Por que você está investindo esse capital nessa nova modelagem? Por quê? Por quê? Aí eu fico fazendo aquela visita, como eu dou aula, igual eu falei pra você, de filmes, né? Pego um filme e aí eu dou as minhas aulas de direito baseado em filme. Em Busca da Felicidade com Will Smith. Quando ele Nossa, foi, aquele filme é muito bacana. Quando ele é um foi exemplo. contratado, o que ele falou assim? Se eu sei, eu falo pro senhor que eu não sei. Se eu sei, eu sei. Agora eu garanto pro senhor. Se eu não sei, eu vou atrás e vou provar pro senhor que eu vou conseguir aprender. Então, o nosso mundo é isto. Se você não sabe as dificuldades, as dores do mercado, se você não sabe que situações que você pode enfrentar, capital, estado inchado, sugando suas energias, funcionário que vai ficar doente, funcionário que já entra grávida, não te avisa e não vai, você tem que pagar a estabilidade gestacional para ela. Se você não sabe, procure conhecimento de como que você vai driblar esta situação que vai ocorrer. Então, o empreendedor hoje, que é um modismo, a maioria dos palestrantes fala que você vai ficar rico, que você tem uma mansão de 10 milhões. Vamos ver na prática se é isso mesmo. Vamos ver isso mesmo. Quando você busca né? a história, Vando, todas as pessoas hoje que são experts, você vai olhar, ele faz o que faz há muito tempo. Às vezes ele foi só mudando, mas ele continua fazendo o que faz. Errou bastante para chegar ali e pregar aqueles 10 milhões. O problema é que a maioria não tem a responsabilidade de utilizar o marketing da forma correta. Porque é natural a gente colocar lá só o campo de atração para trazer o público. Uhum. Mas depois você tem que explicar, cara, não é bem assim. Você vai passar por uma fase probatória. É verdade. E essa fase probatória envolve coisas que não estão no seu controle. A maioria das coisas não está no seu controle. Igual a gente começou citando aqui no exemplo que você falou. Governo, entra um prefeito, sai outro, muda a política fiscal, muda a política trabalhista. Igual o Evandro quando estava na estrutura de pit dog, né? Sim, Cada prefeito isso. vinha, mudava. Uma loucura. E assim, são coisas que você não tem controle. É verdade. Então, se você não estudou e se preparou nem para o que está dentro do seu campo de controle, imagine as outras. Você não vai dar conta. Né? Então, são N variáveis. Mas eu posso posso te interromper? Pode. Como o pessoal está nos ouvindo, questão da resiliência, mas o rio vai para o mar e o mar vai para o oceano. Então nós temos que ser os melhores. Para sermos os melhores, tem que lastrear a sua vida empreendedora naqueles princípios que eu mencionei. Se nós pegarmos toda a renda do brasileiro hoje, pegar todo mundo, Silvio Santos, o Justus, pegar tudo e divide em partes iguais, 200 e poucos milhões, divide. Então ficou para a Sara e para o Josimar, ficou 40 mil reais. Daqui um ano, quem não é o melhor
vai ter perdido tudo. Vai. E os melhores vai ter concentrado a renda tudo neles, porque são os melhores. Igual Isso é verdade. aquela parábola Faz sentido. bíblica, aquela parábola bíblica dos 5 talentos, né? É um exemplo. É incrível. Justamente. Cada um fez as uma coisa. moedinhas, né? Cada Ganhou fez uma foi coisa. lá Justo. e... Então, assim, é autoconhecimento, é melhorar os pontos fracos, aperfeiçoar os fortes, conhecer quem está do seu lado, conhecer quem vai te odiar também. Então, assim, é aqueles princípios que eu mencionei outra hora. Falando em princípios, Evandro, eu queria que você dividisse o seu aprendizado, que eu acho que esse faz parte do tripé de um negócio, que é finanças, marketing e pessoas, que é o grande desafio do empreendedorismo. Se você não tiver um bom time, a empresa não é a sua estrutura física. Sem um bom time, aquela estrutura física de nada serve. A inteligência emocional, Isso. né? O que você aprendeu? Que dificuldade que você sentiu até chegar ao ponto de falar assim, não, Josimar, hoje eu já tenho uma noção bem melhor do que antes na contratação, na seleção, na condução, na liderança? Bom, uma lição importante, vou até pedir licença. Nós temos aqui o mundo nas nossas mãos. E acho que 70% das pessoas hoje têm Instagram. O que eu aprendi ao longo dessa nossa trajetória de empreendedor, voltar para a gastronomia, tenho conversado com quem tem me procurado, reformular o cardápio, treinar pessoas, ter um bom produto. Só que isso hoje se tornou secundário. E eu vou explicar o porquê. Hoje, a internet, ela leva o mundo na sua mente, nas suas mãos. Se você hoje tem um bom produto, você tem um bom aparelhamento de RH, mas se você não tem uma boa comunicação via internet, o seu serviço e o seu produto está fadado ao insucesso. Esse é um princípio basilar que todo empreendedor hoje tem que levar isso para o seu coração. No meu caso prático, que eu acho que o que importa é assim, o que deu errado lá para mim, o que eu corrigi, o que está dando certo hoje. Eu tinha pessoas que, acho que eram 3 pessoas que administravam meu Instagram. 3 pessoas. 3 pessoas. Então, assim, você imagina, como é que era meu Instagram? 10 diferentes, posicionamento diferente. Tinha post de gente comendo flamboyant no meu Instagram, gente. E normalmente, Evandro, quando você entra, começa assim, você nem identificou sua proposta de valor, Não. você deixou esses profissionais que conhecem de ferramentas, mas não entendem nada de marketing. Nadinha. E aí ele chega lá, ele faz um vídeo excelente, ele faz um post excelente. Mas se aquele post não transmite a sua proposta de valor, Não de nada criou a vale. conexão com quem tá vendo ali, né? Porque ideias diferentes, posicionamento diferente. Faltou o Evandro mostrar ali a conexão que ele vai trazer para quem tá... É verdade. Então, o que aconteceu do empreendedor? O empreendedor, às vezes, tem que deixar algumas questões e investir nisso também. Então, eu, particularmente, tirei um tempo para mim fazer um estudo sobre isto. Né? Fiz um curso muito bom de tráfego. A parte que eu não tenho condições psicológicas nem mentais é mexer com diagramação. Eu tenho uma empresa que faz isso para mim. Então, hoje, nós fomos premiados, né, um dos melhores Instagram do Brasil no que tange hambúrguer. Nós tivemos uma pessoa que veio de São Paulo para validar isto, né, do canal Rango, que valida isto. Então, até convido os nossos parceiros ouvintes, nossos amigos, e hamburgueiros com 2 S no final. Deixa Hoje, aqui na descrição. Aqui. Nós estamos hoje com 55 mil pessoas que nos seguem organicamente, né, diga-se de passagem. A gente tem todo um tráfego, tem toda uma questão de todo dia postar alguma coisa nova. Quando vai ter um evento, eu faço uma programação com o meu cliente, honrando esse compromisso para estar lá na hamburgueria. Então, o que eu digo? O que eu trouxe de experimento positivo que eu posso ajudar quem nos ouve? A comunicação via internet, via plataforma correta, é 90% do seu sucesso hoje. Você pode ter o seu melhor produto, o melhor funcionário, mas se você não comunica com a plateia, você não vai ter sucesso. Por quê? Às vezes tem um concorrente com um produto inferior, o preço às vezes maior, atendimento péssimo, mas ele está lá fazendo um vídeo, pegando um produto e derramando, que a gente chama de food porno, né? Então derramando um creme em cima de um sanduíche, ou às vezes um churrasco,
né? Às Cortando vezes aquele o bife. hambúrguer saindo lá da chapa. Então, assim, este meu legado, porque no nosso branding nós temos que deixar um legado da nossa marca. Então, o legado é lastreado nesse conhecimento que eu tive. Seja o governante do seu negócio. Não terceirize a sua responsabilidade para quem é menos competente do que você. Show. E como você consegue conciliar as suas duas profissões? A hamburgueria, juntamente com a advocacia. Eu porque tenho- É difícil, né? Se a gente for colocar assim, Duas áreas bem administrações, diferentes. áreas diferentes, você conciliar isso tudo no seu cérebro, que você tem que trabalhar ali com a gastronomia Sim. e com o judiciário. Eu vou responder você com muita alegria, porque eu tenho um professor que está vindo para Goiânia, chama Henrique Fogaça, do Masterchef. Conheço, nossa. Vai estar na nossa hamburgueria. Eu acredito que no finalzinho de novembro. Que ele também tem uma hamburgueria aqui em Goiânia, chama Cão Velho, até mandar um abraço pros meninos, né? Então ele vai estar. E eu lastreio em testemunhos que deram certo. Então hoje, eu estive lá em São Paulo agora, tem 2 meses, estive com ele. Ele tem 3 restaurantes e tem 4 hamburguerias, e agora tem um pub. Como é que ele consegue administrar isso? Com mais de 600 funcionários. Ele vai ter pessoas de extrema confiança, que a gente chama de longa-manos no direito, na qual você pode outorgar, mas que foram capacitadas por você ou por uma equipe. Tem que ter a confiança, mas tem que ter a capacitação. Justo. Então, por exemplo, na minha hamburgueria Porque eu às vezes tenho tem 3 gente- equipes. Tem gente que confunde, eu fiz essa dentro, Evandro, porque tem gente que ele monta um negócio e ele quer buscar só alguém de confiança. Confiança sem capacitação não vai chegar a lugar algum. E complementando a sua resposta, hoje na justiça, principalmente do trabalho, na qual eu tenho uma especialidade, hoje nós temos a ferramenta 100% digital. Então, hoje, 80% das audiências são virtuais. Então, o nosso deslocamento do advogado hoje, a justiça do trabalho, hoje quase que não existe. Tudo hoje é virtual. Muito raro, né? Uma audiência presencial, né? Evandro? Só se você pedir, mas a outra parte também tem que concordar. Então, assim, é melhor fazer do escritório com ar-condicionado do que pegar um trânsito desse de Goiânia? Não é melhor? Eu, particularmente, né, eu gosto de estar presente porque eu gosto de fazer uma leitura corporal, como é que a testemunha chega na audiência, como é que ela olha para você, eu gosto de ver isso. Né? Mas é um mecanismo que facilita hoje o trânsito físico do advogado à justiça do trabalho. Tanto é verdade hoje que até a carteira digital, então a assinatura que tinha que ir lá entregar, hoje não precisa mais. Então isso facilitou bastante. Mas tem hora que tem um pico de trabalho muito grande, que é a minha paixão. O meu amor à gastronomia, eu consigo hoje pontuar com pessoas que estão hoje extremamente capacitadas, mas que têm um feedback cotidiano comigo. Algum problema, algum gargalo na cozinha, fizemos a nova receita, algum cliente saiu da cozinha e foi lá dar um abraço em um cliente que você não conheceu, você perguntou para ele o que a gente pode melhorar, pode no Instagram dar uma sugestão, uma reclamação, fez, beleza. Qual que é o nome do cliente? Não sei. Então tá, chegando nós vamos bater um papo. Então assim, mãos de ferro e beijos de luva também, né? Para você manter uma equipe motivada. Eu posso dar só um case aqui, Pode. E eu percebi que a minha equipe estava cansada. Julho, agosto, setembro. Aí eu cheguei lá domingo para fazer o check-out do final de semana, acho que era umas 9h30. E fiz na cozinha, deu um grito, né? Eu falei, pessoal, vamos fazer o seguinte, quantos sanduíches nós vendemos até agora? Aí entraram no sistema 235. Se nós vendermos mais 150 sanduíches, vocês querem ganhar R$3.000 e dividir com a cozinha? Aí eu falei assim, não damos conta não. Não? Então peraí. Eu fui no Stories, fiz uma live rapidinho. Pessoal, eu preciso de vender mais 150 sanduíches aqui agora. Então você vai ligar aqui no meu aplicativo, vou te mandar uma coca com um bombom. Para ajudá-los. Nós vendemos quase 600 sanduíches nessa noite. Nossa. O que você ganhou de crédito com esse time? Eu paguei, deu presente para meus funcionários. Isso é um ensinamento. Você pegar Dei ali. notoriedade para meus produtos, né? Sim. E ficaram... Não, eles transbordaram. Aí eu só deixei de pagar 2 porque tem um horário que você não consegue fazer o Pix, né? Aí eu falei assim, olha, não te paguei, eu não vou te pagar os 200 e pouquinho, mas amanhã eu vou te dar mais 20 reais para você esperar até amanhã. Sara, você já conhece o hambúrguer dos hamburgueiros? Já. Já experimentou? Já. Eu fiquei Inclusive, é sabendo, o maravilhoso. Fábio acabou de dar um sinal aqui, disse que o Evandro fez uma surpresa pra nós, ele pediu para que um dos seus funcionários mandasse um hambúrguer pra gente. Tá na hora da gente degustar, né? Vamos ver como Não, é que é e a cara? deixa eu falar uma coisa. Claro, Sara. Uma das minhas comidas preferidas é hambúrguer. Eu troco É. macarrão, pizza por hambúrguer. Sara,
Eu vou abrir pra Olha vocês. só. Posso ter a honra de abrir pra vocês? Pode. Claro. Olha que homem feio, Nada que homem mais feio. justo. Baseado no Henrique Fogaça, né? Careca e feio, né? É engraçado que tem muitos chefes de cozinha que é calvo, né? Muitos, É. mas muitos. É. É uma marca, mano. Depois, no outro momento, a gente vai falar sobre o estresse de uma cozinha. Inclusive, um artigo, que na minha graduação eu trouxe isso, peguei uma pinçada do direito. As doenças ocupacionais que são consequências de uma rotina de uma cozinha em alta frequência. Puxa o microfone pra perto de você. Tá, alta frequência. Então, o que ocorre? Tem muitos funcionários que têm alcoolismo, trabalham doentes. Estresse demais, né? Muito estresse, né? E às vezes, igual eu falei, às vezes numa brincadeira, ou vamos falar, vamos para um resort em janeiro, a gente consegue com o chefe, vamos para um clube, vamos pescar, sair do ambiente, né? Olha, para não dar briga. Não, olha a embalagem, cara. Para não dar briga, eu trouxe para vocês. Nossa. Chama Burger Bacon, que é um pão que é assado na hora, é um brioche que vai com um blend de gergelim. Nossa. E eu trouxe pra produção também, viu, Fábio? Não, o Fábio, desde quando eu coloquei você na agenda, ele ficava assim, ó. Uma Fala piscina de cheddar. Ai, que pro Evandro delícia. trazer um hambúrguer pra mim. Cara, não. Vocês gostam de Incrível. molho? Apresentação. E pra combinar com tudo amarelo, um bombonzinho, Tem um Sara. bombonzinho aqui. Um bombom pra mulher bonita e um bombom pra homem bonito. Que banquete, Evandro. Já Eu tô ansiosa. E aqui, lisonjeado. um bombonzinho pro seu irmão querido que, quem sabe, um dia vai trabalhar comigo. Ah, com certeza. Você viu isso, não? Olha, isso aqui que é marketing. Aprende com um cara da sua área. Olha o quanto ele é bom em marketing. Hoje, não preocupe com os obstáculos. Preocupe com o tanto de bênção de vida que você vai abençoar com o seu trabalho em breve. Isso aí. E assim, Evandro, qual que é o propósito da sua marca, da sua hamburgueria? Porque assim, pra você estar na sua fase assim de sucesso, Sim. você tem um propósito, né? Sim. E você segue ele diariamente. Qual Isso. que é o propósito da marca? O que você pretende levar para as pessoas, além do seu conhecimento, né, de ensinamento, que nós estamos aprendendo muito aqui com a sua história, mas a sua marca lá, o que você traz para os seus funcionários, para as pessoas, o seu hambúrguer, qual que é o seu diferencial do seu concorrente? A proposta, a missão da minha mini empresa é realmente encantar as pessoas. Muitas delas chegam lá antes de abrir e só vão embora depois que fecha. Porque eu fiz 4 ambientes totalmente familiares, voltados. Então, um ambiente climatizado, com música, você fica... eu gosto de beber um drink diferente com gelo seco. A minha hamburgueria é a única que usa gelo seco em Goiânia, para você ver que é um diferencial de mercado. Né? Então, assim, eu encantar as pessoas com o meu produto. Encantar. Nós fazemos 2 trabalhos, um eu não posso mencionar, vai ser no Dia das Crianças, mas nós fazemos 2 trabalhos voluntários justamente com esse produto. Eu levo os meus funcionários, explico para eles qual que é a funcionalidade, qual que é a função de você encantar as pessoas. Nós fizemos um evento agora aqui, que entrou para a história de Goiânia, do estado de Goiás, quiçá Brasil, o maior hambúrguer gourmet do Brasil, nós fizemos agora. O Ricardo Corbucci esteve. Nós tivemos um evento com quase 1.000 pessoas, 60% eram crianças. 60%. E eu não pude perder a oportunidade de trazer uma palavra do Evangelho antes de começar o evento. Então, além da proposta material, também tem uma proposta espiritual. Muitos, igual eu falei para você anteriormente. Mas perguntaram lá em casa, por que você continua? Por que você continua? Você é mais próximo na advocacia. Não sei o quê. Eu falei, eu vou ser resiliente. Porque eu não nasci para ser fracassado. Porque eu poderia passar. Você imagina se eu passo hoje lá em frente e vejo tudo fechado. É como um casamento. Se você não for resiliente num casamento, Não Se vai. você Vai não embora. regrar a relação renovar ela Todos todos os os dias. dias, ele vai acabar. não é porque você tem mini fracassos que isso vai lhe tornar pessoa derrotada.
É nos mini fracassos que você vai aprender por que nós erramos, por que nós podemos errar, por que o outro errou, para trazer o sucesso para mim. Até mesmo porque o fracasso é quando você desiste, né? É verdade. Não é quando você tá numa fase ruim. A fase ruim é o processo, mas o fracasso é quando você desiste. O seu pneu furou. Você estava vindo para cá no seu carrão, na sua BMW, não estava? Seu pneu furou, você vai deixar o seu carro na rua? Não. O mini fracasso é isso, gente. Troca o pneu, vai para sua meta, pessoal. Excelente argumento. Voltando aqui pro assunto do hambúrguer, que eu já tô ansioso para degustar. Daqui a pouco eu vou degustar esse hambúrguer. Evandro, tem pouco tempo que começou essa pegada de hambúrguer gourmet, né? É recente, né? Qual que é o diferencial entre o gourmet e o tradicional que a gente tinha antes? Eu digo isso, aprendi isso. Hoje o brasileiro faz o melhor sanduíche do mundo. Eu falo isso com autoridade. O melhor sanduíche do mundo é feito no Brasil. Os americanos estão vindo para o Brasil aprender a fazer sanduíche gourmet com a gente. Nossa, cavalo de pau que a gente deu, né? Porque quem trouxe o hambúrguer pra cá foi eles, com o McDonald's. Tudo. A gente inovou, veio pro... Justamente. O que diferencia o nosso tradicionalzão, o nosso raizão, que nós temos aqui com muito louvor, né? Ele fala, vamos experimentar, que o pessoal tá curioso ver. Vamos lá. Você vai falando, nós vamos degustar. Tá bom. O sanduíche gourmet, a palavra gourmet é desenhado. Isso. Né? Artesanal, você desenha o hambúrguer de acordo com a característica e a vontade do cliente. O nosso tradicional, você pode também? Não, mas o que acontece? Dá uma olhadinha. Delicioso. Mostra assim, mostra assim aí. Mostra o cheddar. Isso. É porque vocês não estão podendo sentir, mas é porque tá com um cheiro tão gostoso que já tá louco pra dar uma mordida. Vocês querem molho aí? Aqui, ó. O Fábio, nosso produtor. E pegar o seu e a apresentação, né? O Fábio não aguentou, gente. Olha, ele também já quer começar a degustar. Samuel, fica à vontade aí. Tem uns bolinhos aí. Então a pegada do gourmet no Brasil, ela traz essa característica de ter um pouquinho mais de qualidade no seu produto. Porque normalmente a carne já vem processada. Né? Não sei se vocês sabem, a carne do McDonald's só tem 10% de carne. Então o gourmet é uma carne normalmente 100%. Ela vem, às vezes é moldada no local, como a minha é feita no local. Esse pão acabou de ser assado agora. Esse aqui é de qual sabor? Isso aí, a carne... Só pra galera que quer pedir depois. Isso é um blend, que blend são uma mistura de 2 ou 3 carnes, né? Que é peito bovino e acém, né? E isso é moldado e isso é assado na churrasqueira e temperado na hora. Tá? Esse pão é um brioche. Gente, sensacional, viu? Sensacional. Então aqui está a minha missão sendo cumprida, né? De trazer felicidade através de uma mordida, porque todo mundo gosta de comer e comer bem. Gente, podcast mais feliz até agora. O propósito dele, ele conseguiu. Ele conseguiu. Mas quem que foi o primeiro a fazer esse hambúrguer gourmet no Brasil? Quem que trouxe essa inovação? Nós tivemos... Você pegou uma coca, por favor. Nós tivemos 3 pessoas que hoje disputam esse cargo. Mas no meu conhecimento, na minha pesquisa, o Pedro Valsa, do Pão com Carne, foi um pioneiro. Tá? Nós temos o Jones também, lá de São Paulo, que foi pioneiro. Então, assim, eles ficam degladiando, mas o sanduíche gourmet começou há 20 anos atrás no Brasil, dentro de uma casa, com brincadeira de família. Sério? E muitas das hamburguerias hoje estão tendo um story nas hamburguerias. Então hoje você passa na hamburgueria, pega a carne resfriada, o pão para você assar na sua casa, os frios e a salada. Então tá fazendo muito isso. Eu quero montar em casa. Sim. Então você leva lá um kit de hambúrguer e assa em casa. Mas um hambúrguer gourmet no Brasil começou há 23 anos atrás. E nos últimos 10 anos, o avanço foi tão grande. Primeiro que a gente não consegue ainda hierarquizar nem categorizar, porque assim, aqui em Goiânia eu sei que nós temos hoje em torno de 600 hamburguerias gourmets. Né? Nós participamos do evento que chama Burger Time. Nós somos convidados pelo Sebrae e pelo Senai. Nós somos convidados a participar. Nós desenvolvemos um sanduíche chamado Cafajeste. Não sei se chegou a comer, Sara? Não. O primeiro sanduíche. Cafajeste? Por que você deu esse nome? Cafajeste? Vou explicar por quê. Primeiro que Cafajeste foi no período da festa junina. Né?
E eu desenvolvi o primeiro hambúrguer do mundo com carne serenada. Você nunca vai ouvir isso na sua vida. Não mesmo. Nunca. O primeiro ketchup de rapadura. Agora tá fora de novo. Vou voltar ele agora em novembro. Ah, você não tá com ele foi sazonal, para participar do evento. E o primeiro ketchup de rapadura do mundo. Que, assim, então, o pessoal comeu, achou maravilhoso. Nós ficamos entre a quinta melhor hamburgueria do estado de Goiás. Foi com 8 meses nesse novo formato. Então, um privilégio hoje. É desafiador pro ano que vem. Porque nós conseguimos superar os nossos amigos fortes aí, não vou citar o nome. Mas amigos concorrentes fortíssimos, que já estão nesse segmento há 10 anos. Hamburguerias que tem um storytelling legal também, né? Sim, claro. Então, assim, participar desse evento como convidado e ficar entre... Se nós tivéssemos as 20 melhores, estávamos honrados. Mas ficamos entre os 6. E foi muito desafiador, né? Porque você tem que fazer um trabalho de marketing e explicar. Depois lá no Instagram você vai ver lá que tem todo um trabalho de marketing fortíssimo, né? Então foi um produto que encantou os clientes. Os clientes estão pedindo, né? O pão é um pão de parmesão assado na hora também, vai tudo quentinho, sabe? Queimando a boca. E por dentro esse ketchup de rapadura com o shape de parmesão, com essa carne cenada suculenta. Foi um negócio encantador. Evandro, tá delicioso. Mas se alguém quiser fazer um pedido agora, que eu vou deixar um QR Code aqui, alguém quiser conhecer depois, e gostou desse hambúrguer, vai ter um desconto? Vai ter um voucher? Vai ter um voucher. Todo aquele que assistiu o podcast... Olha aí, gente. Nós vamos colocar um QR Code. Você vai colocar, ou a gente coloca. A hora que acessar já vai linkar. Só ter esse cuidado de linkar no horário que a gente está aberto. Que é de quinta a domingo, das 19 às 23 horas. Então, quando o Josimar for fazer a publicação desse podcast, nós vamos dar um lapso temporal de 30 dias, tá bom? Ótimo. Durante 30 dias, acessou o QR Code, esconde 10% lá nos hambúrgueres. Então, você que está assistindo esse podcast... Depois nós vamos ter que malhar muito nessa área, tem que malhar muito. 30 dias, você vai acessar... Eu vou ser uma das que vai acessar. Você vai acessar o QR Code que está aqui disponível da tela e vai ganhar um voucher surpresa do Hamburgueiros. Isso mesmo. Com o prestígio do nosso amigo Evandro. Isso mesmo. E a produção tá gostando, hein, Fábio? Samuel, e aí, tá aprovado? Eu tô até preocupado agora se vai conduzir direito as captações lá. Comendo um hambúrguer desse aqui vai esquecer. Vai ficar melhor ainda. Uma pergunta, ó. Claro. Que a gente sempre gosta de entender como que a pessoa cresceu nas profissões, né? Como é que foi o seu processo. Sim. Desde quando você virou advogado... as fases da sua vida, os seus momentos, assim, de resiliência que você teve, que você já pensou em desistir, você falou, não vou desistir, vou continuar, porque eu acredito no meu potencial, eu acredito no meu sucesso. Quais foram essas fases suas? Quando começou, desde criança, seus sonhos? Conta um pouquinho pra gente. Sim, claro. Da sua história. Eu comecei lá em 1986 no Ministério Público do Estado de Goiás. Um órgão maravilhoso, o qual trabalhei por 11 anos. Comecei, como a gente tinha falado, office boy. Você não viveu isso, Sara? Não. Nova. Antigamente tinha uma profissão. Explica pra ela, traduz. O que é office boy? Office boy é um peleu que fazia de tudo que eles mandassem. Vai no banco, faz isso aqui, tudo, faz de tudo. É o coringuinha. É o motoboy de hoje, né? É um coringuinha. Mas o office boy era normalmente o jovem, era dentro da empresa e era um adolescente. E foram 11 anos no Ministério Público. Depois eu fui convidado a trabalhar com o nosso saudoso Íris Rezende Machado. Em 1997, foi ministro da Justiça. Então foram 2 anos maravilhosos. Juntamente com o nosso saudoso Sullivan Silvério de Oliveira, presidente da FUNAI, que faleceu por um acidente de avião. E depois voltei para Goiânia para fazer a arrecadação material e tributária da massa falida da Incol. Então foram 9 meses da massa falida da Incol. Foi quando eu decidi, não foi um abandono, mas decidi ir para iniciativa privada. Fiz um processo contratual no antigo BCN, depois adquiri pelo Banco Bradesco e fiquei também lá. Eu falo assim, esse cara é velho, né? 10 anos no Bradesco. E lá... O povo deve estar perguntando, irmão.
que momento que você tem lazer e que momento que você dorme. E aí em todo, tanto no Ministério Público, no Ministério da Justiça, eu me recordo muito bem do evento que eu fiz no Ministério da Justiça, que o Iris, a gente saiu, o Renan Calheiros assumiu, nós fizemos uma festa maravilhosa para 1.000 pessoas, e eu fui um dos cozinheiros para o nosso saudoso ministro. Então, isso em todo, você trabalhando lá e cozinhando o tempo todo, fazendo as atividades e cozinhando, né? Então, a cozinha e o direito vêm sempre ladeados um ao outro, né? Aí fui para a iniciativa privada, trabalhei no Bradesco 10 anos. Foi quando eu fui martirizado por este banco e aprendi a advogar lá dentro em prol de mim mesmo. Eu estava estudando, os meus direitos estavam sendo cerceados, perquiridos, exauridos. E ali depois, quando eles me mandaram embora, eu fui trabalhar no escritório de advocacia, que na verdade não existia. E fiquei nesse escritório de advocacia quase mais 10 anos, deixando esse escritório de advocacia, inclusive um dos mais exitosos aqui de Goiânia. Foi quando eu decidi caminhar sozinho nessa questão no que tange a fraude trabalhista no Brasil inteiro. Hoje eu advogo em 11 estados do Brasil. Tenho escritório em 11 estados do Brasil. Com ótimos sócios. Honestos sócios, né? E aonde eu vou, um pouquinho da gastronomia está comigo. Vamos naquele restaurante? Eu posso sentar na cozinha, põe a touca, vou numa hamburgueria? Sério? Sempre foi assim. A audiência é sexta, eu viajo amanhã cedo. Os meus clientes já sabem que a gente gosta de cozinhar, então a gente visita. Então, vai na construção desse bojo de responsabilidades, tendo essa bifurcação, gastronomia e direito. É louco, né? É louco, é geografia com matemática, vamos dizer. É um organismo vivo o tempo todo. É. Né? Você está sempre fazendo um complemento de um ao outro. Porque assim, ele já coloca na agenda, se ele vai fazer uma viagem para um trabalho jurídico, fazer uma visita. Sim. Então lá ele está cuidando do negócio dele. Não aqui, talvez, aqui. Mas na gestão, até legal etc e tal. você falou, porque a gente aprende, né? São duas áreas totalmente distintas. Sim. E a gente aprende. É igual ao meu caso, eu também eu tenho a minha marca de calçados, mas eu sou corretora de imóveis, Sim. consultora imobiliária. Então, são duas áreas totalmente distintas, duas vendas totalmente diferentes. Mas uma me complementa uma área da minha vida, a outra complementa, que é a parte onde é o meu propósito, que é o que eu gosto de fazer. Sim, né? sim. A área imobiliária complementa a parte de aprendizado, comunicação. E a outra é o que eu gosto de fazer, que é sapato, moda, criar, desenhar. Então é bem interessante essa parte sua, a gente aprende. E o que eu mais gosto de trazer pessoas como o Evandro aqui, hora eu trago especialistas para a parte técnica, hora eu trago empreendedoras que vai, como se diz aquele cara lá, o Rick Chester, que vai para a selva, né? Isso, o Evandro é o cara que está na selva. É Porque existe uma diferença muito grande da parte técnica e da parte de ir à selva. Porque nem sempre a técnica vai sobrepor ali, né? Então, na prática, muita coisa que você testa, erra. É um ciclo, né? Erra, volta, se humilha, vai, senta no banco de novo, vai visitar quem tem referência. Eu achei muito interessante a parte que você falou, que chegou um momento em que você foi visitar, viu os molhos, chegou, pediu, não, o que você põe nesse molho? A parte de ali testar mesmo. Você poderia usar a sua posição e ir direto nos melhores cursos. Não, mas esse cara aqui está dentro do meu contexto, está na minha região, eu preciso ver o que ele coloca no dentro. É verdade. Aqui, né? E você já pensou em desistir, Evandro? Já. Qual foi a fase da sua vida que você falou assim, eu vou jogar tudo pro ar e vou fazer outra coisa, não quero mais? Eu acho que de toda a trajetória que a gente... Você aceita mais água? Eu aceito. Nós nos incumbimos, todo o planejamento, toda a missão que a gente tenta cumpri-la, vai haver um momento em que você pensa em desistir. Eu não vou, igual eu falei pra você, são mini fracassos que a gente não vai transformar em derrota, né? De forma paradoxal em relação de novo àquele filme Em Busca da Felicidade. O Will Smith lá, a esposa abandonou ele no momento mais crucial. Ele desistiu? Não. Pelo contrário, ele fez um upgrade no problema dele, carregando o filho dele pra cima e pra baixo, com aquela máquina de raio-x. O que eu mais que máquina, aquela máquina de raio-x é o filme inteiro. O filme todo. Então, assim, são esses exemplos clássicos que a gente tem que saber, nós vamos saber que nós vamos ter mini fracasso todos os dias. Sim. Todos os dias. É legal você falar isso, Evandro, que você tem autoridade e propriedade para falar, porque
muita gente está nessa fantasia da internet de viver só momentos bons. Cara, a gente tem micro momentos de felicidade e de acertos. O restante a gente está errando e testando e se qualificando, Tempo né? inteiro. E é difícil colocar isso na mente das pessoas quando está começando um projeto ou quando escolhe um curso. Ele só fica imaginando o pódio, né? E chegar no pódio é por isso que não são todos que chegam. É verdade. É muito cuidado na rolagem do nosso Instagram, porque a nossa mente vai criando uma imagem que é mentirosa o tempo todo. Vamos pegar o caso da Sandy que separou do esposo, que já não tinha... achava que era uma relação perfeita. Já não tinha relacionamento há anos. E todo mundo falou, nossa, mas que casal... Bom, aqui é praticidade. Nossa conversa é prática. O que ocorre na prática, na vida real. Quais que são os casos de insucesso, dos mini fracassos. Como é que eu posso retardar ou desviar de um fracasso maior. Como é que eu posso me ajudar como ser humano, ajudando o outro. Eu posso trazer felicidade através de um quadro de pintura, mesmo sendo juiz. Eu consigo fazer a alegria de uma criança parando no sinal sendo promotor de justiça. Sendo um advogado que tem 3 helicópteros, eu consigo fazer a alegria. Às vezes pegando uma pizza, sendo pizzairo para minha família final de semana. Sim, a gente consegue. A gente consegue. Aquela questão, muitos trabalham a semana inteira, deu sexta, fala sextou. Não é verdade? Sim. Então, você trabalha a semana inteira pensando na sexta-feira da cerveja. É mais ou menos isto. Quem fala isso muito bem é o Clóvis, né? Ele fala o seguinte, se você está trabalhando pensando no happy hour da sexta-feira, mude de emprego ou faça uma ressignificação, porque sua vida não está fazendo sentido. Tem que porque começar na segunda-feira, né? Porque se sua vida está fazendo sentido só no happy hour, é verdade. você passa a maior parte da sua vida no improdutivo. trabalho. Improdutivo. E muita gente não tem essa coragem, não tem essa percepção, né? Mas eu queria entrar um pouco mais na parte prática, mais técnica. Uma coisa que eu vejo muita dificuldade nos meus clientes, pequenos empreendedores ou médios, que é o seu patamar. Precificação, Evandro. Você se preparou? Você foi se preparando ao longo do tempo? Como é que foi? No curso de gastronomia tem uma submatéria de precificação. Sui generis, genérica. Já na prática, que é outra... Que é bem diferente. A precificação é uma questão de valor importantíssimo para o negócio. Porque eu tenho que calcular prejuízos, e a maioria das pessoas não calcula prejuízos. Eu tenho que calcular ações de marketing. Isso aqui é uma ação de marketing que tem que entrar na sua contabilidade. Justamente. Chegou a sua família, tem que entrar na contabilidade. Justo. Vou mandar um hambúrguer lá pro meu amigo, presente tem que entrar na contabilidade. Tudo. A precificação não é só o produto. É o serviço e o desserviço também. Nós estamos com um caso clássico, mais uma vez equatorial, fazendo uma má prestação de serviço aqui em Goiânia. Então, por exemplo, eu tenho 32 freezers. Então, o que eu tenho que fazer? Pegar ali, remanejar na hora que acabou a energia, o pessoal estava trabalhando lá, e ficar atento. Mas assim, não é o meu caso, mas eu sei de muitos casos de muitas pessoas que perdem, assim, carne. Ali quebra o empreendedor, o microempreendedor, porque às vezes ele não soube também, na precificação, ter um problema futuro. Então, nesse problema futuro de perdas, a precificação entra também. Uma questão em cargos sociais. Esse é terrível. Eu contrato por um salário mínimo. Ele vai te custar R$ 2.500 por mês. Não, e você tem que calcular possíveis prejuízos. Eu tenho um curso que a gente ministra que chama de gestão de custo e formação de preços, que entra até a sua área. Eu fiz lá agora no IPOG. Processos trabalhistas. Por exemplo, eu tenho que imaginar, ter uma reserva e calcular ali no meu preço um possível processo trabalhista. Porque o que ocorre com muita gente? Ele fica ali só colocando no bolso aquela rentabilidade que é ilusória, sonegando imposto, fazendo caixa 2, ou não fazendo capital de reserva, achando que aquele montante é todo dele. E aí ele retira, investe em fazenda, investe em carros. Se ele investe em ativos que vai aumentar, até tudo bem, faz investimento em renda fixa, bolsa de valores, etc e tal. Mas a maioria não vai em carros e em luxo, etc e tal. E aí lá na frente, quando chega um processo trabalhista,
ele não está preparado e ele não tem condição de arcar com aquilo ali. E compromete o fluxo de caixa dele. Isso acontece diariamente. É igual quando vem uma mudança, vem a pandemia. Eu costumo dizer que na época da pandemia eu fiz muita live para muito empreendedor que estava em desespero. E as pessoas falam assim, a pandemia quebrou um monte de gente. Eu falei, não quebrou. Quem quebrou na pandemia são 2 perfis. Ou aquele que não estava, o negócio dele não estava organizado, ou aquele que estava começando, que tinha acabado de organizar, e aí ele não tinha gordura para queimar. Porque a pandemia é só um exemplo, uma catástrofe que aconteceu, mas a gente vai ter várias outras coisas que vão acontecer no futuro que a gente não consegue calcular. E na precificação você tem que determinar isso, ter esse capital de reserva, porque senão você vai cair lá no juro, e o juro é um câncer. Empresa que começa, banco adora chegar em você e te enganar com o seu relatório de cartão de crédito que está girando na conta dele, ou o seu Pix. Não, Evandro, você está aqui, ó, tem essa linha de crédito aqui para você. Aí você começa, amanhã vem algum descontrole, aí você pega outro e renegocia, quando você vê, você não tem condição de pagar mais. Verdade. Eu vejo muito empreendedor tendo 7, 8 contas bancárias. Pra quê? A facilidade vai te trazer prejuízo no futuro. Pode ter certeza, até para contabilidade. O banco ele é um outro sócio seu se você não souber. Tanto quanto o governo. Ainda mais com a taxa de juros que a gente pratica no Brasil. Às vezes, quando vai fazer a defesa trabalhista de empresa, a gente faz uma entrevista antes para fazer a defesa, né? E nessa entrevista o meu cliente não pode mentir, não. Lá tem um atestado. Declaro para os devidos fins que todas as informações são verídicas e me comprometo a responder por todas elas. Então, na defesa trabalhista, a gente faz essa pesquisa. O que foi que gerou esse vácuo aí de lucro? Esse rombo? Aí é uma infinidade de informações. Às vezes, a esposa que pegou o cartão da empresa nas horas vagas, às vezes não tinha um capital de giro para socorrer uma ação trabalhista, às vezes realmente teve um curto, não tinha um seguro de incêndio, que custa baratíssimo. Lá na minha hamburgueria lá, eu devo ter um patrimônio material em torno de R$500 mil. O meu seguro que eu fiz no Cicobi, R$180 por ano. E as pessoas não fazem isso. Deu um curto, pôs fogo em tudo. Dando um exemplo aí da esposa, eu já vivi N cases com clientes. Mas o mais interessante que eu ouço sempre, quando eu chego na empresa, que eu vou fazer o diagnóstico, aí o cara chega e fala, alguns já chegam assim, Josimar, eu não posso ganhar menos que X. Essa empresa não funciona assim. A empresa, ela não vai te pagar o que você precisa. Ela não tem nada a ver com as suas despesas, com o seu luxo, não. Dentro do cálculo que a gente fizer aqui, eu vou te mostrar o que a sua empresa pode te pagar. Não é o que você quer. Tem uma vez que eu cheguei para 2 sócios, eles tinham, na época, 2 caminhonetes, Hilux, que a parcela era paga pela empresa. Tinha a retirada deles. Tinha telefone para esposa e para os filhos, na época que o valor era muito alto, tudo com planos de linha. Tinha tirado uma grana, investiu num supermercado, quebrou. Investiu numa fazenda que não tinha retorno. Eu falei assim, você está reclamando dessa empresa, por quê? Ela conseguiu custear tudo, vocês estão parecendo que vocês estão num órgão público, que esse dinheiro não sai daqui, porque a sua esposa fazendo retirada, telefone para a esposa, pagando caminhonete, bancando fazenda que não tem retorno nenhum. Você está roubando da empresa, está tirando tudo da empresa e você quer que ela sobrevive. Mas eu não posso reduzir. Eu falei, olha, eu coloquei lá no contrato quando a gente começou a consultoria, se você não estiver disposto a reduzir o seu padrão de vida, eu vou parar a consultoria agora. Porque a empresa, ela não é obrigada a pagar o que você precisa. Você pode retirar o que ela tem condição de te pagar. E muita gente vive essa ilusão. Tem empresa grande, Evandro, que o cara tá nessa ilusão e ela ainda sobrevive, que já tem uma marca forte, às vezes está num segmento que tem pouca concorrência, mas o cara não tem... Ele não dorme bem, porque ele está sempre preocupado com o empréstimo novo que ele tem que pegar. É verdade. Por aí vai. Ele não está estável, né? Ele está sempre com alguma coisa para resolver ali, mas não está estável. E quais são os planos futuros, Evandro? Você pensa em expandir, franquia? O que você pensa? Franchise 2024. Já estabeleceu um prazo? Tem algumas propostas, a gente está analisando. Para ficar mais uma rede que vai começar aqui na região norte, aqui em Jaraguá, vai ter Porongatu, e outro um feixe que vai Morrinhos, Goiatuba.
que o rapaz quer fazer. Tem essas propostas, mas todo negócio merece estudo dedicado, minucioso, risco do negócio, risco de investimento. Por mais que às vezes tenha uma pessoa, né, um investidor anjo, que amou a marca, amou o ambiente, o estilo, o design, o formato, o atendimento, toda uma modelagem nova, requer que essa pessoa que vai ser seu sócio requer um cuidadinho. Você né? vai ter que preparar ele em tudo, né? Liderança, processo, Tudo. formação de preço, né? Justamente. Tudo. Vai ter que fazer treinamento. A franquia você tem que entregar ela pronta, né? Isso, Não, e a não é só pessoa- entregar, né? O que ele tá falando, você tem que dar aquela manutenção. o suporte né? lá, Porque ele não. vira um sócio, né? Sim. Hoje eu tenho na minha cozinha 3 gerentes de cozinha, eu tenho um gerente de 2 sous chefs, tenho também uma gerente de atendimento que foi treinada, hoje ela consegue treinar 500 pessoas por mês com slide. Então assim, eu tenho uma equipe maravilhosa, sabe? Tem uma caixa que faz gestão financeira, a primeira gestão financeira que faz para mim, né? A contabilidade, a conferência tudo é comigo. Mas então, eu tenho uma equipe hoje que consegue multiplicar uma célula hoje facilmente em 30 dias. Né? É aquela questão mesmo, é uma célula, de gerar novos negócios de forma padronizada naquilo que você apresenta para o cliente. Porque tem muitos clientes que vêm de fora, do estado de Goiás, inclusive. Tem gente que desce do aeroporto, Pra visitar. porque nós tivemos a questão do Corboot que eu citei para vocês. A última vez que eu olhei, tinha 800 mil curtidas ou visualizações do Corboot. Então, gente do Brasil inteiro desce do aeroporto e quer ir lá conhecer. Próximo, né? Do ladinho, a pessoa... 5 minutos do aeroporto lá. 5 minutos. Né? A questão da estratégia, voltando lá na nossa agenda da nossa conversa, hoje o meu ambiente atende ao público A, B, C e D. Muitos falam assim, mas por que você não abriu no setor marítimo, você vai abrir aqui no Guanabara? Só que esqueceram que nós temos um dos maiores centros empresariais e comerciais de Goiânia, que é na Avenida Goiânia. Sim. Nós temos o Aldeia do Vale, que é referência, né, de gente que tem uma qualidade de vida melhor. Temos também pessoas do Guanabara também, que tem uma qualidade maravilhosa. Sim. Vários condomínios que ladeiam, Goiânia 2, já onde eu moro. Aeroporto, né? né? Hoje eu tenho uma rede de 200 mil habitantes em potencial para frequentar a minha casa. E está construindo um novo empreendimento acima do Vale do Sonho, que vai aumentar consideravelmente a população da região. Justamente. É condomínios populares, né, que eu acho que vai ser umas 5, 6 torres. Então vai aumentar ainda mais, muito mais público C e D para justamente. Né? Então num raio ali de 5, 7 quilômetros, que é o que eu acho que se atende, tem uma população gigante. Né, que dá para você atender todos esses públicos aí. Justamente. O público C e D, você tem combos, né? Promoção, tem dias que você faz promoção. Tem combos e também tem produtos. A gente trabalha muito com sanduíche raiz. Né? Então, o sanduíche ele é um pouco mais acessível. Tem. O melhor x-tudo do mundo. Você tem que comer lá, provar. Estou falando que é o melhor do mundo, hein? Eu sempre fui, desde quando você começou, eu só ia no gourmet. Nunca comi um sanduíche tradicional. Eu desenvolvi o melhor sanduíche. Aí, Fábio. X-tudo do mundo. Você não gosta de ir no Guanabara mais? O Fábio saiu de lá, irmão. Não quer voltar mais no Guanabara, não? Vem pro Guanabara e vem. Pega o Guanabara e vem. Fábio, tem que levar a família lá, comer um hambúrguer lá no nosso. Mas depois desse teste aqui que você fez, desse test drive, não é possível, né? Ele não vai negar, não. Ele... Eu trabalhei junto ao Cindy Pit Dog. Foi muito prazeroso. Saí por questões pessoais, incompatibilidade de tempo também com a presidência. E nesse período que eu fiquei dando assistência jurídica e na ação civil pública, eu visitei os melhores pit dogs de Goiânia e pedi gentilmente que tipo de batata palha que o senhor usa. Qual é a salsicha? Qual que é o pão? Que carne que o senhor usa? Como é que o senhor faz esse molho de pimenta? A gente foi extraindo códigos. Eu peguei todos os códigos e coloquei no meu. Só isso. E hoje você faz consultoria também na área gastronômica, né, Ivan? Sim. Então, se uma pessoa está querendo, enquanto você não tem a franquia, que está querendo montar a sua hamburgueria em outro estado, em outra região, pode contar conosco. Te procurar. E quem tem também, fazer análise também. Mas agora eu vou mudar a pergunta. O que você não faz? O que ele não Porque faz? eu percebi até, ele falou até de espiritualidade, que é é um ponto importante. É um ponto forte que se fala muito hoje em dia. É advogado, consultor, empreendedor e ainda trata a espiritualidade. Isso é
Bacana. Sobra tempo pra família, Evandro? Como é que você Sobra. equilibra isso? A mulher não fica brava, não? Questão de coisa que você vai acumulando? Não. Ela me tem das meia-noite às 6 da manhã. E a questão de gerar valor. Eu tenho um filho maravilhoso, chama Heitor Máximo, até mandar um abraço para ele, que é o meu primogênito. O Heitor Máximo hoje é meu braço direito na cozinha. Então, assim, é ele que administra a montagem, fiscaliza para mim, desvio. Quando você não tá na empresa, ele tá sempre visitando. Ele e meu irmão. Meu irmão também é um gestor maravilhoso. Mas o meu compromisso é com a minha família, mas principalmente em relação aos meus filhos. Eu tenho um do meio, que é uma pessoa maravilhosa, um anjo de Deus, chama Álvaro Máximos, né? Que é um filho autista, um dos seres humanos mais inteligentes que eu tenho conhecimento na face da terra, é meu filho do meio. E ele, quando está nas horas vagas, ele vai lá para a cozinha montar, criar, com 12 anos de idade. Então, igual eu falei para você, a espiritualidade de todos nós é importante, mas os exemplos. Por isso que, por que você não desiste? Hoje as pessoas que pediram para me desistir estão reconhecendo que a resiliência vale a pena, porque o exemplo está ficando, é o legado da marca para os clientes, mas principalmente para a família, para os filhos. Com tantas notícias e informações que vêm para destruir a nossa próxima geração, a gente faz um esforço a mais para deixar essa pílula de exemplo e conhecimento para eles. E o interessante da resiliência, né, é porque hoje em dia as pessoas estão precisando ser resilientes, porque qualquer coisa elas desistem. Ou elas desistem da vida, ou deu alguma coisinha errada no negócio, vai lá e desiste. A gente estava falando no podcast anterior com a gestora, muito boa gestora hospitalar, e a gente entrou nesse campo, né, hoje a cada 10 pessoas que você conversa, 8 tomam algum remédio para dormir, tem algum problema depressivo, etc e tal. Alguns, claro, que está no estágio que precisa de uma intervenção médica e de medicamento, mas a maioria é que não volta lá no autoconhecimento e não consegue buscar um auxílio espiritual, se reconectar, né, com as pessoas, com os amigos e entender que você não vai acertar sempre. O efeito da comparação, o negócio que você falou na internet, você ficar aqui comparando a minha vida com a do Evandro, somos seres diferentes, estágios de vida diferentes, cada um tem o seu momento, né? Então isso às vezes prejudica e muito. Fábio, como é que tá nosso tempo? Porque o Evandro aqui, como ele faz muita coisa, não para de conversa não. Já passamos de 1 hora? 1h20. Eu já esperava isso, que era meio difícil controlar o tempo em 1 hora. Então, pra gente não extrapolar muito, Evandro, eu queria que você olhasse para aquela câmera ali e deixasse a sua mensagem final como empresário, como pai de família, porque tem que equilibrar as duas coisas, né? Para quem está pensando em empreender e entrar nesse segmento de alimentação e fazer um hambúrguer gostoso igual esse aqui, deixar a gente mais feliz. Né? É verdade. Então vamos lá. Agradecer, Josimar, pelo convite. Mais uma vez, um honroso convite, ladeado por uma princesa, empreendedora. O sucesso está na sua frente e atrás, pode ter certeza. Onde você pôr a planta dos seus pés, o sucesso vem atrás, tá bom? Obrigada. Agradecer ao nosso Fábio, nosso produtor, seu irmão. Agradecer a nossa audiência. E agradecer a todos os meus colaboradores, os nossos clientes. Pegar os códigos desse nosso bate-papo. Muitos códigos foram debruçados aqui. Mas eu quero encerrar da seguinte forma. A paciência é amarga, mas o seu fruto é doce. Obrigado, Josimar. Uau, show. Incrível. Gente, depois dessa frase aqui, a gente encerra mais um podcast. Valeu.